Boa noite. Maravilha, Tu- perfeito. Tudo bem? Boa- Tudo bem, você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Maravilha, que prazer ter você aqui hoje com a gente, né? Essa live que está fazendo parte como diz Betânia, as pílulas de sedução para que as pessoas, né, as pessoas possam vir para o nosso seminário que teria acontecido, mas teve que ser adiado e vai ser, a gente não sabe a data ainda, mas a gente vai mantendo esse contato, né? É um prazer para a gente ter você aqui hoje para contar essa experiência. Para quem não me conhece, eu sou Angelita Bruck, sou professora do curso de licenciatura em música da UFMG. E esse é o Ricardo Freire. Você pode se apresentar, Ricardo. Então, boa noite, Angelita. Boa noite a todos que estão no Instagram. É um grande prazer participar desse seminário virtual do UFMG, do CP e da UFMG. Meu nome é Ricardo Freire, eu sou professor de música da UNB. Eu entrei como professor de clarineta, fui contratado como professor de clarineta e de teoria musical. Mas aconteceu uma coisa que mudou a minha vida, que foi que eu tive filhos. E por causa dos meus filhos, eu fiquei apaixonado pela educação musical. E acompanhei exatamente o impacto que a educação musical tinha no desenvolvimento deles. Eu tenho 3 filhos, o mais velho é o João Pedro, que formou engenheiro, está com 25 anos agora. O do meio chama Luiz Paulo, toca violino, está fazendo um mestrado, formou na URGS, e depois está fazendo mestrado na Universidade do Novo México. E o meu filho mais novo é aluno da UFMG. Ele é cellista, ele estuda com a Elise, na UFMG, e é um grande prazer poder participar, porque a UFMG está realmente no meu coração, porque faz parte da história do meu filho, então faz parte da minha história também. Com certeza, e a gente adora que ele estuda lá, porque volta e meia você aparece por lá, né? Pra gente é um grande prazer receber você lá quando você aparece. Sempre que eu posso eu visito, vocês. Então é um grande prazer acompanhar o trabalho e como estão acontecendo as coisas aí. Maravilha. Alguém tá falando que o som do Ricardo está com um chiado. Não sei se é o fone que tá mexendo às vezes. Pode ser um fone. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar as coisas. Deixa eu ver se melhora. Tá com chiado. Melhorou? Não sei, vamos ver aí. Vai falando aí, Ricardo. Fala, teste som. Teste, melhorou? O fio? Eu acho que melhorou. Melhorou? Eu acho que melhorou? Sim. Eu acredito. Okay. Para mim, melhorou. Então, deixa eu contar como que eu conheci o Ricardo, né? O Ricardo tem um trabalho lindo em Brasília, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o Ricardo várias vezes, né? Uma das vezes foi num seminário que o Ricardo organizou em Brasília. Eu não lembro o ano, acho que foi 2009 ou 2010, uma coisa assim. Que foi um seminário de educação musical infantil, né? E foi, né, uma experiência fantástica. Eu era aluna do doutorado na época já. E depois, em 2011, eu tive, né, a iniciativa de fazer um segundo seminário lá em Salvador, com a professora Diana Santiago. Né, um segundo seminário de educação musical infantil, e Ricardo foi nosso grande parceiro também nesse evento. Né? Enfim, Ricardo está sempre colado, e sempre que ele ia para Salvador, que eu estudava lá, Ricardo, venha no projeto de musicalização infantil, e ele ia, fazia atividade com as crianças, nossos professores aproveitavam para aprender com ele também. Então, assim, tem uma admiração muito grande, assim, né? Eu, da minha parte, com o seu trabalho. E na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo de 2 projetos de extensão universitária, que era o projeto de musicalização infantil da UFBA, no qual eu coordenava, e o projeto do Ricardo. Então, eu fiz um estudo de caso do projeto do Ricardo. Então, né, deu para conhecer um pouquinho mais a fundo esse pensamento aí, que ele tem da educação musical infantil. Né? Aí, Ricardo, conta então pra gente. Você falou que a sua motivação começou com seus filhos, né? E aí, o que aconteceu? É uma história
que, a princípio, eu não tinha uma afinidade com a educação musical. A minha vida foi, estudei na escola de música, formado como clarinetista, fiz bacharelado, né, fui fazer um mestrado, né, a minha esposa, eu fiz licenciatura também, mas achava que nunca ia trabalhar com licenciatura. A minha esposa é da área de educação, e fiz o mestrado, e quando voltei para o Brasil, em 95, eu assumi a minha posição no UNB, fiquei 2 anos e fui para o doutorado. E quando eu cheguei no doutorado, eu conto para as pessoas exatamente isso. A primeira coisa que a gente fez foi alugar apartamento. A segunda coisa, Sandra já matriculou os meninos na aula de música. Né? E naquele momento, foi em 97, tinham 6 universidades com curso de extensão para educação infantil nos Estados Unidos. E eu fui parar exatamente em uma dessas universidades, que era com a professora Cynthia Taggart, que foi uma orientanda de doutorado do Edwin Gordon. E no ano seguinte teve um curso de formação que a professora Cynthia Taggart me convidou. Ricardo, por que você não quer participar? Eu falei, não estou fazendo nada. E participei. Foi quando eu caí totalmente de paraquedas no mundo da educação musical infantil. Né? Eu fui fazer o curso com o Gordon, com a Cynthia Taggart, e depois com a Beth Bolton, com o Reed Grunel. Né? Fiz alguns cursos de formação e fiquei apaixonado. Aí não tinha mais jeito. Sorte nossa! A educação musical já tinha virado uma paixão muito grande, muito forte. Né? E foi interessante, porque o filho mais velho tinha 2 anos quando começou, né? É esse que é engenheiro. O segundo, ele tinha 6 meses quando iniciou as aulas de música, e o André começou com a música dentro da barriga. Né? Que maravilha. E cada um teve um processo de vivência da música também, de uma maneira muito particular. E isso, na verdade, é o fundamento, né? Porque o que eu penso é que toda criança tem direito à educação musical. A educação musical é um aspecto fundamental da formação humana. Se você não tem educação musical, é que nem não ter jogado bola, não ter andado de bicicleta, não ter ido à praia, não ter tomado sorvete. Né? São coisas fundamentais da infância. Concordo. A educação musical, e ela é parte central da nossa cultura. A cultura brasileira, ela é permeada pelas canções. O que cria a nossa identidade são as canções que nós compartilhamos. E as canções que trazem valores, que trazem emoções, que trazem formas de se relacionar, formas de se divertir. E isso é o que precisa ser compartilhado para que a gente tenha uma cultura forte. Com certeza. Se você só tem elementos estranhos e que não dialogam com os valores da sociedade, você tem uma cultura artificial. Né? Então, a música é essencial na cultura. E a cultura é essencial no desenvolvimento da criança. Com certeza. Né? E aí entra outro aspecto muito forte, que é o meu diálogo que eu tenho com a Sandra, que trabalha na área de psicologia da educação, mas exatamente na psicologia social, né? Fortemente baseada em Vygotsky, né? A psicologia cultural, em que o conhecimento só existe a partir do diálogo e da interação com a outra pessoa. E o primeiro diálogo que nós estabelecemos é o som. O som que nós produzimos, ele diz muito mais sobre nós do que nós imaginamos. E a leitura que o outro faz do nosso som, da nossa voz, também determina a imagem que as pessoas vão ter. Nossa, a imagem no sentido de compreensão do sujeito. E a educação musical infantil exatamente é
trabalhar essa voz, desenvolver essa voz, permitir essa voz da criança, descobrir essa voz da criança, incentivar a voz da criança, trazer a voz da criança. E se a gente fizer isso, a gente deu um grande presente para a vida inteira para eles. Ouvir a voz da criança, isso é muito forte, né? Porque aí a Betânia escrevendo, o som revela a nossa subjetividade. Exatamente. E a criança se sentir ouvida é essencial, com certeza, para o desenvolvimento dela, porque, enfim, ela percebe que ela faz parte do mundo, né? E que o mundo está percebendo ela, né? Então é essencial mesmo. É o fundamento. Então, nós temos uma missão muito importante, né? Nós temos uma missão muito importante na sociedade, temos uma importância na cultura, temos uma missão, nós somos guerrilheiros culturais, né? Nessa loucura que está tendo, a gente tem que sobreviver, eu estou falando isso para os professores, porque a gente tem que sobreviver para ter alguma coisa para deixar para as crianças. As crianças têm que ter alguma coisa quando passar por isso. Elas têm que ter motivo para sorrir, têm que ter motivo para brincar, têm que ter motivo para se divertir. Elas têm que olhar com desejo para essa possibilidade de encontrar com as pessoas para serem felizes, né? E é isso que a gente está mais buscando nesse momento. Com certeza. Maravilha. E Ricardo, me conta uma coisa. Você quer contar dos seus projetos de música para criança? Isso, posso contar. Então, eu tive esse momento nos Estados Unidos com a Cynthia Taggart, com o Edwin Gordon, totalmente por acaso, e tive a oportunidade também de trabalhar lá. E eu voltei para o Brasil e eu tinha os filhos pequenos. Então, e a partir dessa perspectiva cultural, a gente sabia que eles só iam aprender dentro de um ambiente cultural que tivessem trocas. E a consequência disso foi iniciar um curso de musicalização na Universidade de Brasília. É um curso de extensão que iniciou em 2002, o Música para Crianças. E é interessante que a gente mantém contato com algumas das crianças que foram os primeiros alunos desde aquela época. A gente ainda mantém contato com alguns deles. E em vários momentos, porque as relações foram tão fortes que elas fizeram parte das nossas vidas, né? As relações de troca que aconteceram. Então o curso aconteceu iniciou em 2002, o Luiz Paulo tinha 5 anos, o André tinha 2, o João Pedro tinha 7, exatamente. E eles foram convivendo com isso, mas à medida que quanto mais eu tentava oferecer nesse ambiente, mais eu oferecia para outras pessoas. E aquela experiência que tinha começado na família, ela se expandia para outras famílias. A vivência do que a gente quer o melhor para os nossos filhos se torna o que a gente quer o de melhor para todas as crianças. Com certeza. Que a gente quer em termos de desenvolvimento, que a gente quer em termos de descoberta, em termos de alegria. E esse processo também foi um processo que me transformou, porque me fez ver sempre dos dois lados, né? Do lado do professor e do lado dos pais. São dois lados completamente diferentes. Completamente. Vivi na pele também. Exatamente. Só que eu entendi depois, que eu comecei a dar aula antes de ter filho, né? Quando eu tive, aí eu vi o outro lado e foi enriquecedor, assim, estar do outro lado. Muito enriquecedor. Inclusive dá uma tranquilidade, porque a gente vê que muitas coisas acontecem fora da aula. Com certeza. O espaço de aprendizagem, ele amplifica o que acontece na aula. E as trocas são muito positivas nesse sentido de o que você oferece para um, você pode oferecer para muitos. Uhum. E a relação do curso Música para Crianças do UNB foi exatamente isso. Ele começou com poucas crianças, eram 14 crianças em 2002. Mas rapidamente cresceu para 100, 200, 300 e chegou a ter 1.000 alunos.
em É muita gente, né? 2012, 2013. E foi um curso que conseguiu fazer da criança do bebê até a orquestra de cordas. A gente conseguiu ter todas as etapas, né? Musicalização, escolha do instrumento, iniciação instrumental e grupos, né? No caso, grupos de sopro e grupos de cordas. Né? Funcionamos durante 16 anos. Mas a burocracia é uma coisa cruel nesse país, né? Com certeza. E a burocracia da universidade não permitiu que o curso continuasse na universidade. Né? A partir de 2016, a situação já começou a ficar muito difícil, em termos burocráticos, de como funcionar. E o curso teve que terminar as atividades na UNB em 2018, e foi criado um novo espaço, né, eu participei da criação desse espaço junto com minha família, né, minha esposa, meus filhos, e sou um dos consultores do espaço que manteve o mesmo corpo de professores. Né, vários professores que, inclusive, estão aqui assistindo, que estão com a gente há muitos anos, que participaram de todo o processo de musicalização, começando com a Clarice, 2004, depois a Célia, 2006, a Camila, 2010, a Sil, 2011, a Merielle, depois a Verônica, depois, quem mais que entrou aqui, que eu não vi todo mundo. Bastante gente. Bastante gente que participou nesse processo, mais pessoas que eu vejo eu vou falando. Foram muitos anos, né, Ricardo? Então foi a formação de muitos professores, né? Porque a extensão tem isso, né? A gente, né, atende as famílias, né? Atende as crianças, atende os pais, né? E forma os professores, né? Para mim, a extensão da universidade é um prato cheio, assim, para a formação, eu acho, porque é um lugar que a gente pode fazer o tripé, né? De ensino, pesquisa e extensão no mesmo espaço. Então, eu vejo aí que você formou muita gente que estão aí no mercado, né, que estão trabalhando, que são profissionais que se dedicam à infância. Então, é importantíssimo esse trabalho que você fez durante tantos anos, né, na universidade. Não só para as crianças, né, que você acompanha até hoje, que muitos, né, eu vi aqui escrito que alguns estão até trabalhando, né, com vocês. Isso. E outros que porventura foram estudar música em outro lugar, ou que são pessoas sensíveis à música, às vezes escolheram outra profissão, mas com certeza tem essa sensibilidade musical de ter vivenciado tudo isso nesse processo. Então, é um trabalho importantíssimo, assim, e parabéns, assim, por ter envolvido tanta gente, assim, né, nesse processo. E por continuar agora, né, não é na universidade, mas essas pessoas têm a oportunidade de continuar isso em outro espaço, e isso é maravilhoso também. Porque a paixão, o mais importante é compartilhar a paixão pela educação musical infantil. E acreditar que a criança tem o direito à música. A música é essencial no desenvolvimento da criança. E nós fazemos parte importante nesse desenvolvimento. Quando os professores acreditam, as famílias acreditam, as crianças também acreditam. E uma vida com música é uma vida totalmente diferente, é uma vida com sabor, com emoção, com várias possibilidades de descobertas, e é uma vida com trilha sonora, é uma vida pulsante, é uma vida interessante. E a gente quer compartilhar isso com as crianças. E cada vez mais esse elemento humano da interação é importante. E isso que a gente quer sempre realçar. A interação, a conexão, a descoberta, compartilhar, colaborar, construir. Tudo que é feito conjuntamente com o outro. Essa construção conjunta é o elemento mais importante do desenvolvimento. Porque desenvolve tanto o aspecto cognitivo, mas mais importante, a gente volta à taxonomia de Bloom, a gente trabalha o elemento afetivo, o elemento social, o elemento
motor e o elemento cognitivo. E o desenvolvimento é a conexão desses 4 domínios. Às vezes os pais perguntam, não, a gente faz por causa da matemática, ou para que a criança fique inteligente, ou isso. Não, a gente quer uma criança íntegra, uma gestalt na qual esses 4 elementos sirvam de base para o desenvolvimento da pessoa. Né? Um adulto que está bem resolvido afetivamente com ele, com a família, que está bem resolvido socialmente, que está bem resolvido motoramente e cognitivamente, vai ser uma pessoa muito bem colocada. Com certeza. Mas tudo começa na infância. Na infância. É onde os nossos olhares têm que se voltar, né? E é onde eu acho que é o momento mais importante, né, da educação de forma geral, né? Embora a gente veja que a educação musical, a educação infantil, às vezes é menosprezada, né? As pessoas acabam dando muito mais valor para quem, sei lá, dá aula na universidade, no ensino médio, do que para quem dá aula para criança. Mas, na verdade, o momento principal é a infância, né? E é a forma mais difícil, na verdade, de trabalhar, porque não é só conteúdo, a gente não pensa em conteúdo, a gente precisa pensar em como se relacionar com a criança, como entrar no mundo da criança, né? São outras coisas que a gente não aprende nem lendo, né? A gente aprende na prática. E, então é muito desafiador, né? E com certeza é o momento mais importante do desenvolvimento humano, né? Porque a primeira impressão é que fica. Com certeza. Né? A gente sempre fala isso, a primeira impressão, e participar dessas primeiras impressões no desenvolvimento da criança é mágico. E essa troca que tem da descoberta das primeiras experiências em uma aula de música com as outras crianças, esse é um dos pontos que realmente nos dá muita satisfação, porque você vê a criança se transformando de uma maneira muito bonita. É aquele brilho no olhar da criança quando ela descobre uma coisa que ressoa com um brilho único que mostra que realmente a gente está participando de um desenvolvimento. Né? E isso que é importante que toda criança tenha essa oportunidade. Além disso, a gente também tá trazendo para as crianças e construindo com elas memórias afetivas, né, muito positivas, né, e não só, né, por exemplo, os pequenininhos que têm as aulas com os adultos, né, que são os acompanhantes, que às vezes vai pai, às vezes vai mãe, às vezes vai avó, não importa quem, mas é um momento em que além do ensino da música, eles têm a oportunidade de ter essa relação afetiva através da música, né, o que para eles é muito importante também, né? E acaba tendo um resultado fora da aula, como você falou, né? De ver esse reflexo da aula no espaço familiar, né? No ambiente familiar. E naturalmente isso acontece, né? Porque os pais, quando estão lá tendo aula, né? Os cuidadores, no caso, eles acabam se envolvendo com a aula e em casa eles também, né? As crianças procuram essa interação e eles interagem com as crianças em casa com coisas que vivenciaram nas aulas. Esse tipo de relato é muito comum, né? Então a gente vê que a aula ela não é só aquele momento, né? Aqueles 30 minutos, 40, 1 hora por semana. Existe aquele momento, mas a aula ela continua até o próximo encontro. Então as crianças continuam vivendo aquilo, né? Isso é importantíssimo. Exato. A aula tem uma dimensão que vai muito além dos 40 minutos. A vivência da criança, ela leva para muitos elementos durante a semana, né? E essa reverberação é que torna a experiência tão rica. Com certeza. Ricardo, chegaram algumas perguntas aqui. A Ferraz 30, sua esposa, né? A Sandra? Isso. Ela até falou aqui, né? Que o projeto de musicalização é uma ação compartilhada entre as famílias, né? Alguém também perguntou aqui se tinham crianças especiais no projeto, ela já respondeu aqui nas mensagens que sim, né? Isso é uma outra característica de vocês, eu tinha até anotado aqui, para você poder falar um pouquinho da inclusão, né? Que eu sei que vocês trabalham, né? Eu vi e sei que vocês trabalham também com educação musical especial.
né, e inclusiva. Aqui, já pensaram ou existe a formação via alguma plataforma à distância? Singela Infância que falou. Alguma plataforma à distância de formação, acho, para a educação musical infantil. E a Betânia também falou, o que você utiliza da teoria de aprendizagem musical de Gordon nas suas aulas para bebês? Isso também é outra coisa que eu ia te perguntar, porque na sua prática a gente vê muito essa referência de Gordon, até porque você teve a sua formação, né? Foi onde você começou e tudo mais. E uma coisa que eu gosto de ver na sua ação com as crianças é que você usa essas ferramentas de uma forma muito brasileira, sabe? De uma forma brasileirada de fazer as coisas. E eu acho tão interessante a forma como você conduz as coisas. Se você puder falar um pouquinho pra gente como é uma aula sua e como que você usa essas influências, eu acho que ia ser bem legal da gente saber. A teoria do Gordon é exatamente o que ele coloca, é uma estrutura, é uma referência. Eu gosto muito de compartilhar a última apresentação pública que ele fez, uma carta, que ele fala que a teoria dele não é um método, ele não é uma receita, ele dá a diretriz, ele dá a direcionamento. E quando a gente estava com ele, ele falava, cada um tem que voltar e beber na sua cultura, nesses princípios, e construir a sua própria prática. Em nenhum momento ele chegou, deu um livro e falou assim, ó, você vai pegar esse livro e você tem que fazer exatamente esse livro quando você for para o Brasil. Muito pelo contrário, ele estimulou o lado da composição, o lado da improvisação. Toda essa parte, nos workshops, foram muito trabalhados do como você pode reorganizar esse conhecimento. Uhum. Os princípios são o que é uma vivência musical rica para a criança. Você vai repetir a mesma coisa sempre, ba, 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 be, 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 bi, 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 ou você vai apresentar um livro para a criança e contar aquela história de uma maneira interessante. Né? Uhum. Nesse ponto, os princípios, eles não são complicados. Eles são até simples. O princípio fundamental é estimular a audiação, que é ouvir e compreender. Né? E esse compreender, ele não desenvolve, mas através de outras pesquisas, eu coloco que o compreender é criar representações mentais, que vem através do movimento, que vem através da interação, que vem através da brincadeira, que vem através da história. Isso cria uma representação. Até o ponto em que a representação é tão forte que se você tirar o som daquela representação, ela vai ser recriada mentalmente pela criança. E esse é o aspecto central da gente chamar que a teoria do Gordon é uma teoria cognitiva do desenvolvimento musical, porque o objetivo é que a criança possa recriar internamente a partir das representações mentais que ela tem. Uhum. Estimular as representações mentais da criança. Esse eu colocaria como princípio fundamental. Uhum. E isso depende da criatividade do professor. Não vai ter uma receita de bolo para isso. Desenvolver a audiação, desenvolver as representações mentais da criança é um elemento de desenvolvimento cognitivo. Uhum. Ele criou a palavra audiação para exatamente tentar representar esse aspecto. Né? Como é que a música é trabalhada na mente. Né? Uhum. Então esse é o nosso objetivo, é propiciar que a criança tenha uma imaginação musical, tenha um pensamento musical e possa criar e compreender as suas ideias musicais. Então essa é a primeira bússola colocada. Né? Então o silêncio é muito importante na aula.
cantar depois, fazer a mímica do que está cantando. Pam, pam, pam. Então, você dá um espaço para a criança desenvolver esse pensamento na mente. E esse espaço é exatamente trabalhado no último livro dele, que chama Space Audiation, que é o que eu vou fazer a apresentação aí, que vou fazer a apresentação aí Vai na fazer. UFMG. Exatamente. Porque é muito interessante que é o espaço da relação, é o espaço da troca, é o espaço de pensar, né? E o silêncio e o espaço são, na troca que existe entre as pessoas, entre o adulto e a criança, é onde ocorre a aprendizagem. Você não impõe a Com criança, certeza. você oferece, dá o espaço para ela responder, e a partir dessa resposta é feito um diálogo musical. Então, pode perguntar. Não, que eu ia dizer que é exatamente isso, assim, porque a gente vê, né, às vezes, alguns professores vão dar aula de música, aí preparam uma sequência de atividades, assim, não dão espaço para a criança, sabe? Vão jogando uma atividade atrás da outra e não dão esse espaço para a resposta da criança, né? E aí acaba não estabelecendo, às vezes, esse diálogo, né? É preciso dar realmente esse espaço, né, para você conseguir ter esse diálogo e até entender a criança, né? Então, eu acho super importante isso que você traz, né, para as pessoas terem essa consciência da importância desse espaço de escuta, né? Que essa escuta ela pode ser estimulada de várias formas, né? A gente propõe coisas, as crianças aceitam coisas e propõem coisas, e a gente responde ao que ela propõe, e aí sim a gente consegue estabelecer esse diálogo, né? Exatamente. E você falou a palavra-chave, que é entender a criança. Aí entra o segundo referencial teórico, que são os estágios que ele coloca de audiação preparatória, que é a aculturação, imitação e assimilação. Então, a partir do momento que você apresenta alguma coisa para a criança, você tem o espaço da resposta da criança e você lê o que ela entendeu. Se ela fez uma resposta aleatória, né? Você fez pam, 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 e ela fez pá. É uma coisa que é aleatória, mas é uma resposta. É uma primeira resposta. Ou, se você cantou pam, 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 e ela fez que já é uma resposta intencional, mas que ainda não tem o controle muscular para ser exato com o que era feito, e ela vai ter algumas tentativas desse processo até que pam, 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 pé. Eu fiz alguma coisa parecida com o que ele está fazendo. E um processo de imitação e um processo de assimilação. Então, o referencial teórico do Gordon, ele serve exatamente para a gente entender a criança e guiar esse processo. Não é receita. Eles são parâmetros para você compreender. Né? E essa palavra é central dentro da proposta, que essa é a postura do professor, é compreender o estágio de desenvolvimento da criança e dialogar com ele. Maravilha. E nisso você vai trazer a sua criatividade, você vai trazer as suas ideias, você vai trazer a sua empolgação, né? Vai criar todo um ambiente comunicativo em que a troca torna uma conversa musical muito rica, né? Que exatamente vai de encontro ao trabalho da Bethânia com o desenvolvimento da música espontânea, exatamente essa troca que a criança vai estabelecendo e estruturando ideias, elementos, criando um discurso, uma narrativa a partir dos recursos que ela tem em cada momento do desenvolvimento. Então, e as posturas elas podem dialogar, né? Não existe uma verdade absoluta, mas existe a compreensão da criança, e esse olhar é o mais importante. Com certeza.
Maravilha. Então uma aula, ela tem que ser basicamente rica e interessante. Essa é sempre o ponto. Como a aula pode ser interessante? Você pode ter alguns elementos que vão te ajudar a aula a fazer interessante. Tem que ter variedade. Tem que ter músicas rápidas, tem que ter músicas devagar. Você também pode ter mudanças nos modos. Pode ter músicas em maior, pode ter músicas em menor, pode ter tonalidades diferentes. Porque cantar 1 hora músicas em dó maior do começo ao fim, as crianças cansam. Com certeza. Então, né, é um elemento, tem que saber ter uma variedade. Pode utilizar modos, pode utilizar escalas diferentes. E isso é um incentivo à criatividade do professor. Buscar sonoridades, buscar expressões diferentes. A mesma coisa acontece com a métrica, né? Utilizar métricas diferentes. Utilizar triplo. Pode usar música em 5? Pode fazer em 7? Pode fazer em 11? Pode fazer em 15? Pode. Eba! Pode. Então pode tudo? Pode. Musicalmente, o limite é a criatividade do professor. Com certeza. Né? E a nutrição, isso não né, tem Ricardo? limite. Se a gente quer nutrir, é igual alimento mesmo. Se a gente come a mesma coisa, a gente não vai ficar nutrido. Então, se a gente ouve a mesma coisa, é mais do mesmo. Então, tem que ter essa diversidade. Eu acho que a palavra-chave aí que você falou foi, né, essa variedade e diversidade. Isso, e o nosso país oferece uma grande diversidade. Né? Ele oferece uma diversidade enorme. E aí é que entra, pesquisar a nossa cultura, vai oferecer músicas em maior, em menor, em duplo, em triplo, em mixolídio, em lídio, em óleo, em tudo isso. Né? Tem aquele livro das 500 canções, ou o modalismo na música brasileira da Paz, que já traz tudo isso. Então, na hora que ele falou isso, foi uma busca desse repertório que já existia. Né? Quando a gente pesquisa o Villa-Lobos, as ideias do Villa-Lobos, os livros deles também têm isso. Então a questão é como observar que essa variedade sempre estimula e motiva a criança. Né? Com certeza. Então a aula ela é planejada muito em cima disso, da variedade. Então eu sempre boto um quadradinho que diz qual é a métrica, qual é a tonalidade e qual é o andamento. A partir disso a gente olha assim, 3 músicas rápidas seguidas, todas em dó maior. Dá para fazer alguma coisa, algum contraste aqui. Tem 2 músicas lentas em modo menor. Acho que a gente pode fazer. Tem músicas rápidas, músicas moderadas, músicas lentas, músicas muito lentas e muito rápidas. Como é que a gente articula isso e como organiza para envolver a criança durante uma aula de música? Né? A aula de música é um processo de envolvimento em que você vai trazendo elementos para a criança se envolver e participar. E quanto mais ela se envolve, mais ela participa e no final ela está fazendo mais coisas. Com certeza. Por favor, deixar o seu recado. O telefone estava no outro lugar. Nem sei onde é que está esse telefone. Ricardo, deixa eu aproveitar aí que seu telefone tocou, porque eu preciso te dizer uma coisa. Tem alguém aqui que quando soube que eu ia falar com você, ficou me falando, eu quero falar com ele! Eu quero falar com ele! Você acredita? E aí, ele tá aqui doido me pedindo aqui pra falar com você. Você pode falar com esse alguém aqui um pouquinho? Posso falar sim. Olá, Ricardo, tudo bom? Você é o primo do João Gilberto, rapaz. Qual é o nome dele? O meu nome é Pepe. É que a gente tem um parecido com você chamado João Gilberto, seu primo dele. É meu primo? Ele tava aí o tempo todo e eu não sabia. Depois Exatamente. você me passa o telefone dele, por favor. Faço sim. Sabe por que eu queria falar com você, Ricardo? Porque a Angelita me contou que você sabe um monte de música de crianças, músicas para todas as idades, e eu queria
muito que você cantasse uma para mim. Você canta, por favor, por favor. Eu vou cantar uma música para você descobrir. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Um desafio. Aí as pessoas que estão assistindo ajudam, viu? Tá. Só um pouquinho. Pega o telefone lá, Sandra, por favor. Isso. Por que mudou? Ai, eu já estou ansioso para saber isso. Eu mudei aqui, eu desapareci. Será que a sua câmera não foi pro outro lado? Aí. Voltou. Primeiro eu tenho que te apresentar alguns amiguinhos, né? Então eu quero ver você descobrir quantos dedos eu tenho aqui. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, quero ver você descobrir quantos dedos eu tenho aqui. Opa, alguém fugiu. Olha Dois. Eu trouxe 2 amiguinhos para brincar com você. Oba! Deixa eu só pegar uma notinha aqui. Pam, 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 pam. 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 Que bom. E eu vou cantar uma música. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Que lindo! Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Que legal! Adorei! E eu tenho uma outra amiguinha aqui. Quem será? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô curioso. É a Rafa. Girafa? Ela chama Rafa. Não, Rafa. Rafa! Rafa Girafa! É o nome dela. Exatamente. E sabe do que ela gosta? Do quê? Ela gosta de salada de frutas. Eu também! Salada de frutas, salada de frutas, agora nós vamos fazer. Salada de frutas, salada de frutas, qual fruta eu vou escolher? Eu posso escolher uma? Posso! Pode! Qual fruta você quer? Eu adoro bananas! Vou colocar banana,
banana. Qual outra fruta? Maçã! Vou colocar maçã, maçã. Manga! Manga, manga, manga! Vou colocar manga, manga. A Célia também gosta de maçã, ela escreveu aqui! Que bom, Célia, beijo. Que outra fruta? Quem mais falou das... Maracujá, Clarice falou. Vou colocar maracujá, maracujá, salada de fruta. Ô, Ricardo, foi você que fez essa Diga. música? Essa foi eu. Muito legal, eu adorei, sabe por quê? Porque eu adoro salada de frutas! E muitas crianças gostam de salada de frutas. Que delícia! Muito bom. E eu também tenho uma música que eu fiz para a escolinha. Opa! É bem assim. Escolinha. Isso. Escolinha, escolinha, vou pra minha escolinha. Escolinha, escolinha, vou pra minha escolinha. Vou encontrar com o... Qual é o seu nome? Eu sou o Pepe. Vou encontrar com o Pepe. Vou encontrar com a Angelita. Vou... Ei, Angelita! Vou ver quem tá aqui. Vou encontrar com a Daphne. Quem mais tá por aqui? Um bocado de gente. Nossa. Vou encontrar com a Mônica. Vou encontrar com a Clarice. Vou encontrar com a Sil. Vou encontrar com a Vera. Vou encontrar com a Betânia. Eba! E tô doido para poder encontrar com todo mundo quando a gente tiver o nosso seminário. Eu também! Vai ser muito legal! Ricardo, eu adorei suas músicas. Então quer dizer que além de tocar clarinete, além de dar aula para crianças, você também é um compositor. Isso é muito legal! Exatamente. Cada interação com a criança me inspira a fazer alguma música. E muitas vezes, o plano de aula é a coisa que mais me inspira a fazer música. Porque às vezes a gente pensa assim, o que seria muito legal fazer nesse momento? Aí, seria muito legal fazer uma música de salada de frutas. Aí não tinha uma música de salada de frutas, aí eu fiz. Maravilha! Adorei! Olha, a Sandra tá perguntando o que o Pepe gosta de cantar. Eu gosto de cantar muitas músicas. Mas tem uma música que eu gosto mais, que foi a Alda que fez pra mim. Professora Alda, que lindo! Qual a música que ela fez pra você? Ela fez uma música assim. Sou o Pepe, Pepe um anãozinho, sou travesso, sou pequenininho, vou subindo a escadinha até chegar no céu, vou descendo a escadinha até chegar no chão. Sou o Pepe, Pepe um anãozinho, sou travesso, sou pequenininho, vou subindo a escadinha até chegar no céu, vou descendo a escadinha até chegar no chão. Fico aqui no meu lugar, fico aqui no meu lugar, vou subir, vou descer, e agora vou subindo pra pular. Obrigada, obrigada. Muito bom, Pepe. Essa escala cromática foi sensacional. Eu adoro ela também, porque ela me ajuda a subir muito alto, degrau por degrau. Mas, Ricardo, eu vou chamar a Angelita de novo, tá? Tudo bem.
Tchau pra você, adorei suas músicas. Um beijo grande, ó. Tchau, tchau, Pepe. Voltei. Adorei as músicas, Ricardo. Que bom. Deixa eu te falar, tem algumas pessoas que mandaram aqui algumas observações. É que alguém tinha sugerido, né, algum curso de formação à distância, e a Célia até reforçou ali, né? EAD para a formação de professores. Quem sabe a gente pensa nisso, né, Ricardo? Agora a gente tem que pensar, né? Não tem jeito. A gente tem que fazer tudo à distância, né? Então tudo à tá distância. abrindo muita coisa e muita formação de material, né? Então, com certeza, a gente está fazendo cursos de reciclagem, formação com os professores internos, mas isso também vai acabar permitindo oferecer esse material para outras pessoas. Com certeza, tomara. É o que temos no momento, né? E acho que a gente tem que aproveitar essas ferramentas mesmo, com certeza. Aí alguém falou aqui, a Célia também, que adora isso, beber da sua cultura. Quando a gente estava falando, você estava falando da questão cultural, né? Alguém falou também que esse diálogo é tão sensível. Alguém reforçou, né, o fato de estar atenta à criança. Vera Cristina Souza falou isso. Aí a Célia falou também que a criança sempre responde, que às vezes até o silêncio é a resposta, né? Exatamente. A Clarice falou também que é sobre validar as produções da criança para que sua resposta não caia no vazio. Isso é importantíssimo também, bem observado. O Isaac falou, muito interessante, Ricardo, fazer isso de forma respeitosa, sem ser algo infantilizado demais, né? Então, a coisa de não infantilizar, né? Enfim. A Betânia falou sobre a diversidade, né? E pediu para você dar um exemplo musical que você nos deu. E a Vera falou a identidade de cada povo, muito lindo. Então, o povo reforçando, né? As coisas que você vinha dizendo. Tem mais alguma pergunta que você viu aí? Não, né? Maravilha. O nosso tempo já está quase acabando, Ricardo. A gente tem, acho que uns 6 minutos, mais ou menos. E se você puder encerrar a sua fala, assim, dando alguma dica para as pessoas que estão começando a dar aula, sabe? As pessoas que estão nesse processo de formação para dar aula para crianças, para essa primeira infância, além das dicas preciosíssimas que você já deu, né? Contando como que você faz o seu trabalho. Eu acho que isso é maravilhoso. Inclusive, vamos ver se a gente consegue salvar esse vídeo para usar nas aulas, né? Que você trouxe coisas muito interessantes. Antes de encerrar também, a Betânia está aqui contando que a Marisa Fonterrada já aceitou participar de uma live também, que está prevista para o dia 28 de maio. Então, todos os convidados do evento vão estar aqui participando de alguma forma dessas lives para a gente ter esse contato, né? E, enfim, até me perdi no que eu estava falando. Assim, dá dica, né? Para você dar uma dica, assim, um conselho que você dê para esses professores, os que já estão e os que querem começar a dar aula para criança. A dica mais importante foi o que acabou acontecendo aqui entre a gente por causa do tempo de resposta. Não ter medo do silêncio. Deixa o silêncio fazer parte da aula. Não tem problema esperar o outro responder. Na verdade, é nessa hora que a pessoa está pensando, e alguns precisam de mais tempo. E às vezes você também precisa de silêncio para pensar o que você vai fazer depois. E na educação infantil, como é muito sensível, ninguém vai ficar ofendido pelo silêncio do professor. O silêncio, às vezes, com os adultos, pode parecer uma coisa ofensiva, uma coisa de não querer falar, mas na educação infantil, o silêncio ele é fundamental. É esperar o outro responder, ter o seu tempo e o tempo do outro. Então, a minha dica fundamental é essa. E dá tempo para você pensar, dá tempo para a criança pensar, e dá o tempo para a criança responder,
e dá tempo para o professor responder. E esse silêncio, quando você fica à vontade com ele, ajuda muito, porque ele não atropela os processos de aprendizagem das crianças e ele também não atropela os seus processos educativos. Então, esse seria a minha dica para os professores que estão começando e mesmo para os que já são mais experientes. Com certeza. A Marina até comentou aqui, ó. Lindo que essas ideias se assemelham muito às ideias da musicoterapia musicocentrada. Marina é uma das professoras da UFMG do curso de musicoterapia. Né? Conheço, que fez as outras lives. Exatamente. E ela trabalha nessa linha, né, da musicoterapia musicocentrada. Que é isso, né, também, é a escuta, né? Tudo bem, né? Para você escutar, você tem que vivenciar o silêncio também, né? Porque se a gente só está produzindo som, a gente não tem esse tempo de escutar, né? Maravilha, Ricardo. Queria agradecer sua presença demais. As pessoas que estiveram aqui conosco, venham para o seminário para fazer um workshop com o Ricardo. Ele vai fazer um workshop e também ele vai estar numa das mesas, né, falando sobre as práticas para educação musical infantil, para música para a primeira infância. Então, estão todos convidadíssimos para o nosso evento, que ainda não sabemos quando será, mas em breve saberemos e divulgaremos. E tamo junto, né? Tamo junto, isso mesmo, é o mais importante. Trabalhando pela música infantil. Com certeza, e levantamos essa bandeira, né, Ricardo? Isso mesmo, nossa bandeira. Muito obrigado pelo CPMI, obrigado a Betânia, obrigado a toda essa equipe maravilhosa da UFMG. Eu tenho muito carinho e pode contar com a minha presença, com a minha colaboração com vocês. Maravilha. Obrigada, Ricardo. Ó, um abraço apertado. E a gente se encontra pessoalmente em breve, quando tudo isso terminar, né? Por enquanto, estamos conectados via internet, o que é importante também. A gente tem esse vínculo, cada um na sua casa, mas o vínculo permanece, né? O vínculo permanece. Então, joia. Então, eu vou desligar aqui. Uma boa noite para todos e fiquem atentos às próximas lives, que serão interessantíssimas também, né? E a gente só tem recebido gente muito bacana aqui, falando coisas preciosíssimas. E eu estou adorando. Então, um beijo grande para todos. Tchau, tchau, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.